De volta para mais um bloco do programa Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que continua conosco. A reprise, você já sabe, é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Se você quiser rever algum programa do Conexão Potiguar, pode acessar potiguarnoticias.com.br e lá você acompanha as reprises. Neste bloco nós temos o prazer de receber Adriano Gadelha, que é chefe de gabinete da senadora Fátima Bezerra. Adriano, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, Pinto, mais um prazer retornar ao Conexão Potiguar. É um prazer recebê-lo. Como é que você está vendo o atual cenário? A última vez que nós conversamos, Dilma ainda era presidente. Agora não temos mais Dilma presidente e você é um militante do Partido dos Trabalhadores Históricos, trabalha com a senadora Fátima Bezerra, teve uma atuação da senadora forte lá durante o período do impeachment. Qual o seu sentimento em relação a essa questão? Primeiro, Pinto, eu acho que o povo brasileiro e boa parte dele ainda está ressacado. Primeiro, aqueles que apostaram que o impeachment era a solução do Brasil. E aí acho que comparo gato com lebre. Acho que parte dos trabalhadores que acompanhou e que terminou achando que a grande mídia estava pregando era a solução para o país, o arrependimento hoje é sem tamanho. O que a gente vê é acabar com todas as políticas sociais que foram conquistadas ao longo de 13 anos. O que a gente vê é o desmonte do Estado brasileiro e a venda do patrimônio brasileiro para fora. Vamos aqui lembrar só um fato. Na hora em que o ministro das Relações Exteriores é o senador Serra, e a primeira coisa que Serra fez na condição de senador da República foi tentar acabar com um grande patrimônio construído, que é o pré-sal ter um percentual específico para a Petrobras, uma garantia de um patrimônio brasileiro, para que esse pré-sal pudesse partir para a educação e para a saúde. Serra, na condição de senador, foi o primeiro que apresentou um projeto de lei acabando com isso. Se tornou ministro desse governo. Eu vou dar só esse exemplo quando está. E posto isso, é que o povo brasileiro, quando votou na presidente Dilma em 2014, não votou nesse tipo de programa. Não votou num programa que quer acabar com os direitos trabalhistas. Não votou num programa onde os trabalhadores estão chamando mais uma vez para pagar a conta. E aqueles que continuam no poder, e toda essa elite brasileira que preparou tudo isso na tentativa da derrubada da presidente Dilma, se encontra no poder sem voto. Não foi esse o programa que o povo votou. Então, eu acho que a partir de agora vai ter muita luta, Pinto, pelo menos para manter as conquistas que o povo brasileiro teve durante esses 13 anos. Muita luta para poder atravessar esse processo com clareza de que não é esse o programa que foi votado. Em razão disso, merece novas eleições para presidente da República. Você já que fizeram uma eleição antes do calendário eleitoral, no caso antes de 2018. Olha, eu acho que seria isso? Eu acho que se o Brasil quiser continuar tendo uma democracia limpa, nós vamos ter que encontrar uma alternativa de emenda condicional que possibilite o povo brasileiro poder votar e escolher o novo presidente da República. Porque assim nós não vamos conseguir conviver com um governo ilegítimo. A sociedade não aceita isso. Eu digo uma coisa com certeza, os que aceitam é apenas que estão ainda enrugados por terem perdido a eleição em 2014. Mas não sabe nem qual é o programa que está posto. E quem perde as eleições de 2014 não pode querer governar. Essa é a discussão, porque o que está aí é Temer a serviço de quem perdeu as eleições de 2014. Não é esse o programa. Não é o programa neoliberal que o povo brasileiro elegeu em 2014. Então, tem que se encontrar uma alternativa para esse processo. E o povo vai continuar nas ruas até que consigamos fazer um emenda constitucional e convocar eleições direto à presidente da República. A esquerda vive um outro problema, que a sua maior liderança, o presidente Lula, vive um cerco e foi denunciado também pelo Ministério Público. Qual o seu olhar sobre esse momento? Primeiro, eu tenho o maior respeito pelo Ministério Público. Só lamento que tem setores seletivos que resolveu fazer política partidária dentro do Ministério Público Federal. E eu dou exemplo dos mais diversos. Deixa eu lembrar aqui o povo brasileiro. Para chamar o presidente da República para depor, foi chamado coercitivamente. Para chamar a mulher de Eduardo Cunha para depor, não encontraram
nem o endereço dela, apenas para citar ela para vir depor. Não encontrava o endereço dela. E o presidente da República não precisava, o presidente Lula, ser chamado coercitivamente, porque se você entrar agora em qualquer meios sociais, Facebook, ele está ao vivo nas mais diversas cidades do Brasil. As pessoas sabem onde encontrar o presidente da República. A intenção é política, não é? Tomar de assalto o presidente da República dentro do seu lar como ele fosse um criminoso. Qual é o problema de convidá-lo para depor? Ou de convocar para depor? Não coercitivamente. Qual foi a vez que o presidente da República se negou a esse tipo de coisa? Então, nós tivemos uma seletividade muito grande. E essa seletividade está demonstrado na pirotecnia que foi feita, num pseudo-achismo do Ministério Público, que não tem nenhuma prova contra o presidente Lula, aonde começa a apresentar um gráfico de PowerPoint sem nenhuma prova, tentando incriminar o presidente da República como mentor, como comandante de qualquer coisa. O povo brasileiro conhece essa história. Mataram Getúlio dizendo que ele era um grande corrupto. E a história mostrou que não era verdade aquilo. Não vão matar o presidente Lula. O presidente Lula vai continuar e o povo irá às ruas para aqueles que querem incriminar um homem inocente que não tem prova nenhuma. Eu tenho uma clareza desse processo, porque tem documento, tem um documento de uma minuta de um contrato numa tentativa de uma compra. Minuta não é contrato, não comprou. É verdade que tinha cotas para compras da Bancop, que é uma cooperativa de sindicatos bancários, mas a Bancop tinha diversos imóveis, e qual é o problema de eu ir e encontrar qualquer imóvel? Então, ficaram nos factoides, juntando porque tem relação com a AD, mas não tem nenhuma prova, a não ser o achismo que o Ministério Público Federal resolveu, naquele agrupamento, ter o presidente da República como algoz de tudo isso. Isso só tem um efeito, o efeito de tentar colocar para a opinião pública um presidente que não é desonesto, para que ele não possa ser candidato a presidente da República em 2018. Adriano Gadelha, aqui na cidade do Natal, pelas últimas pesquisas aí, não tem segundo turno. Você sente, você que caminha bastante na rua, faz política diariamente, você sente consonância entre o que você vê na rua, sente na rua, e o que diz, por exemplo, a última pesquisa do Ibope coloca o prefeito Carlos Alves com 52%. Olha, primeiro eu acho que pesquisa eleitoral, ela é retrato, ela é momentânea, e eu não sou daqueles que acham que tem que combater pesquisa eleitoral, até porque quando você às vezes está na frente, você vai e diz que a pesquisa é boa. Então eu respeito, não posso ter divergência na metodologia, na forma que é colocada, a quantidade de questionário. Vou dar um exemplo só, eu acho que fazer 600 questionários numa cidade como Natal, ela pode ter uma medição mais apurada ou menos apurada. Então, não vou aqui contestar, não. O sentimento da cidade de Natal não é um sentimento de que a eleição acaba no primeiro turno. Eu acho que há uma apatia no processo eleitoral porque a grande mídia pesada demonstra que está tudo acabado e ninguém presta. E isso dificulta um processo eleitoral. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores, na minha concepção, Pinto, apresenta um nome que tem uma história respeitada em tudo que fez até hoje. Eu lembro dos mandatos do deputado Fernando Mineiro como vereador, era tido por todo mundo, independente de se gostava ou não dele, que ele era um dos melhores vereadores quando atuava e conhecia Natal como ninguém, inclusive um dos grandes precursores que acompanhou o primeiro plano diretor dessa cidade. Depois eu discuto que os mandatos dele, deputado estadual, é um excelente deputado, debate, discute, é uma figura extremamente responsável, ética, tem compromisso com a cidade e com o Estado. Eu acho que Natal precisa da seguinte coisa desse processo eleitoral. Dê uma oportunidade a Fernando Mineiro, que ao longo da sua vida, o que fez com competência, honestidade e tem conhecimento daquilo que faz. Dê a oportunidade dele ser prefeito para que essa cidade possa ter outros ares e que as gestões não sejam só pedra, cimento e concreto, sejam as pessoas. Ok, Adriano Gadelha, muito obrigado por estar conosco no programa de hoje. Muito obrigado, Pinto, estamos à vontade. Muitíssimo obrigado ao caríssimo telespectador, à caríssima telespectadora, por sua indispensável companhia. Até mais.